Deus é sol e escudo. O nome de Jesus e experimente. Esse total é o nosso advogado para com o Pai. Ele é o amor verdadeiro, ele é a verdade amorosa. E tudo que ele fazia prosperava. Ele vai começar a te usar hoje. Coloque-se de pé agora, meus queridos. Abra a sua Bíblia comigo agora, na Epístola aos Hebreus, Carta aos Hebreus, capítulo 2. Carta aos Hebreus, capítulo 2, e o versículo 3. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 2, e o versículo 3. Hebreus, capítulo 2, e o versículo 3. Todos aqueles que já encontraram Hebreus, capítulo 2, e o versículo 3, pode dizer amém. Está escrito: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Maravilhoso Deus e eterno Pai, no nome precioso de Jesus Cristo, temos lido a Tua palavra. Fala conosco de uma forma tremenda e poderosa. Queremos sair daqui, Senhor, esta noite, impactados pelo poder do Teu Espírito, alimentados pela Tua palavra. Leva todo o pensamento cativo a Cristo e toda a mente voltada para a Sua palavra. Domina completamente este ambiente com a Tua presença. Em nome de Jesus, aperte a mão da pessoa que está do seu lado e diga para ela: valeu a pena ter vindo aqui esta noite. Valeu a pena ter vindo aqui esta noite. Os que podem se assentar, assente-se, glorificando o nome do Senhor, porque Deus está presente conosco neste lugar. Nós já sentimos a sua glória. Eternamente Deus seja glorificado por estarmos em um espaço aberto, a céu aberto. Muitos movimentos acontecem, muitas coisas desviam nossa atenção. Por isso, tudo dependerá da sua atenção. Não deixe que nada desvie o seu foco da adoração a Deus, da palavra de Deus, porque Deus está se dirigindo para você através da sua palavra. E nós estamos aqui reunidos esta noite para glorificar a pessoa santa e magnífica de Jesus. Não existe razão maior para estarmos aqui a não ser Jesus, porque a Bíblia diz que sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, sem Jesus, nós nem estaríamos aqui esta noite, porque foi Ele que fez tudo, foi Ele que morreu, foi Ele que ressuscitou, foi Ele que nos salvou, foi Ele que nos perdoou, foi Ele que nos abençoou. Por isso que Ele merece honra, que Ele merece glória, que Ele merece louvor, que Ele merece exaltação, porque Ele é antes de todas as coisas, Ele é o princípio de todas as coisas, Ele é o descendente da mulher, Ele é o cordeiro pascal, Ele é um sacrifício expiatório, Ele é a rocha eterna, Ele é o profeta poderoso como Moisés, Ele é o general dos exércitos de Deus, Ele é o juiz que julga com justiça, Ele é o grande remidor, Ele é o grande resgatador, Ele é a raiz de Davi, Ele é o rebento de Jessé, Ele é o rei dos reis, Ele é o rei perfeito, Ele é o monarca fiel, Ele é o monarca absoluto,
Ele é o grande construtor, Ele é o grande edificador, Ele é o grande restaurador, Ele é o grande refúgio, Ele é o grande pregador, Ele é o amado noivo da igreja, Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é a glória viva de Israel, Ele é o bálsamo de Gileade, Ele é o tabernáculo de Davi levantado, Ele é o quarto homem da fornalha de fogo, Ele é o esposo fiel, Ele é o Pentecoste prometido, Ele é o oráculo de Deus, Ele é um cidadão de Belém, Ele é a preciosa consolação, Ele é o avivalista da obra de Deus, Ele é o desejado de todas as nações, Ele é um homem cujo nome é renovo, Ele é o sol da justiça, Ele é o Messias prometido de Israel, Ele é o carpinteiro de Nazaré, Ele é o bom samaritano, Ele é o filho de Deus, Ele é o verbo de Deus, Ele é a água da vida, Ele é o pão vivo que desceu dos céus, Ele é o caminho, verdade e vida, Ele é a videira verdadeira, Ele é o batizador com o Espírito Santo, Ele é o justificador dos culpados pela lei, Ele é o segundo Adão, Ele é a nossa reconciliação, Ele é a liberdade proclamada, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é um Salvador glorioso, é o Senhor que arrebatará a sua igreja, é o Senhor que matará o anticristo com o sopro da sua boca, Ele é o único mediador entre Deus e o homem, Ele é o reto juiz que nos coroará, Ele é a graça de Deus, Ele é o grande poder do evangelho, Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele é juiz e legislador, Ele é a viva esperança, Ele é a esperança alegre, Ele é a esperança total, é o nosso advogado para com o Pai, Ele é o amor verdadeiro, Ele é a verdade amorosa, Ele é a herança espiritual, é o Senhor que virá com seus milhares de anjos, Ele é a fiel testemunha, é o príncipe dos reis da terra, é o primogênito dos mortos, é a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã, o leão da tribo de Judá, aquele que vai vir montado em um cavalo branco e na sua coxa escrito Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então levante a sua mão para o céu e solte aquele glória a Deus que está preso na sua garganta, solte aquele aleluia que está entalado na sua alma e permaneça com as mãos levantadas por um minuto dando glória, por um minuto dando aleluia, porque Deus está presente conosco neste lugar. Nós já sentimos a sua glória, esse lugar já está demarcado por anjos de Deus, um exército de anjos estão acampados ao redor desta cruzada evangelística, e a glória de Deus já se faz presente. Eu vou parar um minuto só para dar glória a Deus com vocês agora. Crentes batizados com o Espírito Santo, abra sua boca e receba o renovo de Deus para a sua vida. Crentes que não são batizados com o Espírito Santo, abra sua boca, comece a glorificar o nome de Jesus. Você poderá sair daqui esta noite falando em novas línguas pela primeira vez. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, nós temos lido um texto bastante importante da palavra de Deus, na Epístola aos Hebreus, capítulo 2, e o versículo 3, quando o escritor sagrado faz uma advertência a todos nós. Advertência que serve tanto para crentes como para descrentes,
Porque quando ele diz: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Essa expressão do escritor sagrado tanto adverte ao crente que já recebeu o privilégio de crer em Jesus Cristo como seu Salvador, que abraçou essa tão grande salvação, mas de repente, por uma razão qualquer, você está trilhando um caminho que não agrada a Deus e está colocando em xeque a sua própria salvação. Esta palavra também é para você. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Não é o fato de muitas das vezes seguirmos a multidão. Não é suficiente apenas fazermos parte daqueles que seguem a Jesus. Precisamos praticar aquilo que Ele nos ensinou e nos comportarmos verdadeiramente como um crente salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo. E é importante compreender que uma grande multidão que acompanhava Jesus, chegou uma hora que o próprio Jesus percebeu que na verdade eles só estavam acompanhando eles para ver milagres. Era como se Jesus divertisse eles com milagres. É como se os milagres de Jesus impressionassem tão somente as pessoas. Todos queriam comer pão multiplicado por ele. Quem sabe o pão multiplicado por Jesus tinha um sabor especial, como aquele vinho que ele transformou água em vinho e nas bodas de Caná da Galileia. Quem experimentou aquele vinho transformado por Jesus achou melhor do que o vinho que tinha se acabado. Quem sabe aqueles pães que Jesus multiplicava, sim, tinha um sabor especial. Chegou uma hora que Jesus confrontou a multidão dizendo: olha, vocês só estão me acompanhando só por causa do pão que eu multipliquei. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece para sempre, a qual o meu Pai me deu. Aí a multidão ainda começou a questioná-lo: mas nossos pais comeram maná no deserto. Aí Jesus disse: não foi Moisés que vos deu o maná, mas foi o meu Pai que mandou o maná do céu. Aleluia. E os vossos pais comeram aquele maná, depois voltaram a ter fome, mas aquele que comer do pão que eu der, nunca mais terá fome. Aleluia. Aí eles disseram: então, Senhor, nos dá desse pão. Aí Jesus os chamou mais ainda para a responsabilidade: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Aleluia. Aí eles começaram a questionar um com o outro: como que esse agora está dizendo que é o pão vivo que desceu do céu? Ele não é acaso o filho do carpinteiro de José e da Maria? Como ele agora diz que é o pão vivo que desceu dos céus? Aí Jesus endureceu mais ainda o discurso: eu sou o pão da vida, e quem comer da minha carne terá vida eterna, e quem beber do meu sangue viverá eternamente. Aí causou um parafuso na mente da multidão: agora será que ele quer que nós sejamos canibais? Como é que a gente vai comer a carne dele e beber o sangue deles? Aí Jesus endureceu ainda mais o discurso, a ponto das multidões começarem a abandoná-lo. De repente, quando Jesus olhou, ficou só 12. Pensa que ele amaciou, endureceu mais ainda, dizendo: não são vocês 12? No entanto, um de vocês é o próprio diabo.
De repente, Jesus endureceu mais ainda e disse: querem se retirar? Querem ir embora? O que seria de vocês se o Filho do Homem voltasse agora para o céu de onde ele veio? Vocês pereceriam. De repente, Pedro tomou a palavra em nome do colegial apostólico e disse: para que iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Oh, aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado: não tem para onde correr não, meu irmão. A solução é Jesus. Não tem para onde correr não. A única solução é Jesus Cristo. Aleluia. Como escaparemos nós se nós não atentarmos para uma tão grande salvação? Veja que o escritor usa a expressão tão grande salvação. Parece que eu estou vendo João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira inexplicável, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Exatamente, esta salvação é grande, porque o amor de Deus é grande, e tudo de Deus é grande. A Bíblia diz que Deus é grande, a Bíblia diz que a sua benignidade é grande, sua beneficência é grande, sim, o seu poder é grande, as suas obras são grandes, aleluia, e a sua salvação também é grande, porque não há Deus tão grande como o Deus que nós servimos. Quantos podem glorificar a sua grandeza? Por isso que a sua salvação, ela é tão grande. Sabe por quê? Esta salvação é tão grande, queridos e amados irmãos, porque ele não está falando de uma salvação comum. Porque existe dois principais tipos de salvação: a salvação comum e a salvação eterna. A própria palavra salvação, ela significa várias coisas. Por exemplo, a palavra salvação, que no hebraico é Yeshua, quer dizer redenção, quer dizer remissão, sim, quer dizer também livramento. Isso significa a palavra salvação, que também vem do grego sotéria, que significa recuperação, significa também saúde plena, significa também livramento, ou do próprio latim solo, que significa salus, quer dizer que significa saúde, sim, ou salvare, que é livramento. Então, esta salvação, queridos irmãos, como livramento, é uma salvação comum, porque alguém pode ser livre de um assalto, pode ser livre de um acidente de veículo, mas é uma salvação comum, é uma salvação pontual, não é a salvação eterna. Ele pode ser livre pontualmente de um acidente aqui, sofrer outro lá adiante. Ele pode ser livre de um assalto pontualmente no lugar, mas sofrer em outro lugar. Mas eu estou falando da salvação gloriosa, da salvação eterna, aquela que te garante a vida eterna. Aleluia, glória ao nome de Jesus Cristo. E porque o escritor da carta aos Hebreus diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Exatamente porque esta expressão derruba uma teoria de algumas igrejas, de algumas religiões por aí, até cristãs, que defendem uma vez salvo, salvo para sempre. Não, meu querido, uma vez salvo, será salvo se permanecer até o fim. Onde está a doutrina da perseverança? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E eu mostro para vocês na Bíblia que tem pessoas que Deus salvou
e depois se perdeu. Aliás, pode ler Judas 1,5. Lá o texto diz que tendo Deus salvado. O texto diz que ele havia salvado. Tendo Deus salvado um povo do Egito, destruiu depois os que não creram. Portanto, quando você começa a observar Deus mandando 2 anjos em Sodoma e Gomorra para advertir a cidade que Deus iria destruí-la caso eles não se arrependessem dos seus pecados, não deram crédito à mensagem daqueles 2 anjos. Depois eles foram para a casa de Ló. Quando chegou na casa de Ló, a casa foi invadida por aqueles homens que precisou o anjo decretar o juízo de Deus. Eles ficaram cegos, procurando a casa de Ló. A Bíblia diz que ele chegou para Ló e disse: salva-te por tua vida, escapa-te, não olhes para trás. Sim, queridos, veja a oportunidade que aquelas pessoas tiveram. Os 2 namorados das 2 filhas de Ló, a Bíblia diz que eles ficaram com gracejo. Eles zombaram da mensagem dos anjos. E quando os anjos viram que exatamente somente Ló, as 2 filhas e a esposa eram dignos de serem salvos, pegou eles pelos braços e foi arrastando, mas deu uma advertência: não olhe para trás. Veja bem, Deus arrancou-os do meio da destruição. Deus os salvou, sim ou não? Deus os salvou da destruição. Mas depois que já estavam salvos do perigo, a mulher de Ló olhou para trás, porque o coração dela ficou em Sodoma. Só o corpo dela saiu de Sodoma, o coração dela permaneceu em Sodoma. E porque olhou para trás, se transformou numa estátua de sal e perdeu a sua salvação, porque não atentou para uma tão grande salvação. Aleluia. Mas eu tenho a plena convicção que eu estou pregando aqui esta noite para um povo salvo, para um povo que valoriza a salvação que há em Jesus Cristo. Eu estou pregando para uma igreja lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro, que abraçou a salvação que há em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o nosso Salvador por excelência. Aliás, Jesus é a própria salvação em pessoa. Quando ele chegava a salvação. A Bíblia diz que o maior sonho de Simeão era ver a redenção de Israel, e o Espírito do Senhor revelou para ele: você não vai morrer, não vai partir para a eternidade antes de ver a salvação em pessoa. Aleluia. E a Bíblia diz que quando José e Maria levaram o menino Jesus ao templo, e quando Simeão, movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, que pegou no menino Jesus, ele exclamou dizendo: os meus olhos já viram a tua salvação. Jesus Cristo é a própria salvação em pessoa, porque quando ele chegou na casa de Zaqueu, um homem de uma má reputação, como os publicanos tinham uma má reputação, quem andava com publicano também era mal visto, mas Jesus não se envergonhava de ninguém. Aliás, Jesus é tão puro, Jesus é tão incontaminável, pastor Raifran, que quando ele juntava com algum impuro, em vez de ele ficar impuro, era o impuro que ficava limpo. Aleluia.
quando ele se aproximou do leprosário em Cafarnaum, os discípulos preocupados: Senhor, cuidado, não se aproxima desse leproso não, porque senão os fariseus vão te declarar imundo. De repente o leproso se aproximou dele e disse: Senhor, se queres podes me tornar limpo. Jesus disse: quero. Então fica limpo. Imediatamente o leproso ficou limpo. Sabe por quê? Porque quando Jesus chegava em um leprosário, em vez dele ficar contaminado, eram os leprosos que ficavam purificados, porque Jesus é incontaminável. A Bíblia diz que ele nunca pecou, nem engano algum chegou na sua boca. Então não tem problema, Zaqueu. Todos pensam que você é um caso perdido, mas hoje eu quero pousar na sua casa. Jesus entra na casa de Zaqueu, todo mundo murmurando: tá vendo como é que vocês ainda têm esse homem como um mestre, como exemplo? Ele entrou na casa de um publicano. Quando ele entra na casa de Zaqueu, ele não precisou mandar Zaqueu fazer nada. Lembra do encontro que ele teve com o jovem rico? Ele disse para o jovem rico: vai, vende o que tem, distribui, dá aos pobres. Mas para Zaqueu, Jesus não disse nada. Do próprio coração de Zaqueu partiu, de forma espontânea. Ele disse: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Aleluia. Jesus ainda não abriu a boca, ficou quieto. Deve ter pensado: está melhorando, Deus está trabalhando. Olha, Senhor, eu ainda pego metade dos meus bens, distribuo e dou aos pobres. Lembra do jovem rico? Nem Jesus mandando ele fazer isso, ele fez. Zaqueu não precisou nem Jesus pedir nada. Ele já disse: eu pego metade dos meus bens, eu distribuo e dou aos pobres. Jesus só abriu a boca para dizer: hoje chegou salvação a esta casa, porque esse também é filho de Abraão. Quando os pobres glorificaram o seu nome, levante a sua mão e adore. Então bata a mão no ombro do seu irmão e diga para ele: a salvação já chegou na tua casa. A salvação já chegou na tua casa, porque Jesus é a própria salvação em pessoa. Quando Jesus chega, a tristeza vai embora e a alegria chega. Quando Jesus chega, a derrota sai, a vitória chega, a enfermidade sai, a saúde chega. Quando ele chega, a morte vai embora, porque a vida chegou. É tanto que você não vê Jesus assistindo nenhum velório. Eu desafio você me mostrar Jesus assistindo algum velório. Você vai ver na Bíblia Jesus indo em casamento, Jesus indo em festa da Páscoa, em festa da dedicação, mas em velório você não vai ver ele indo. Sabe por quê? Todos os velórios que ele chegou foi suspenso. O defunto ressuscitou. Aleluia. Quando ele chegou na casa de Jairo, a filha de Jairo morta, todo mundo de luto, ele disse: Talita cumi, menina, até te digo, levanta-te. A menina se levantou e o luto cessou. Quando ele vai entrando na cidade de Nainha, no cortejo fúnebre, todos indo para o cemitério enterrar o moço, Jesus parou o enterro, tocou no esquife e disse: moço, a ti te digo, levanta-te. O moço se levantou e o enterro foi cancelado. Aleluia. Quando ele chegou na casa de Jairo, enterrado há 4 dias, todo mundo de luto, ele disse: o teu irmão há de ressuscitar. Nem o mais dos otimistas, dos crentes, poderia acreditar que alguém enterrado há 4 dias pudesse ressuscitar. Mas Jesus disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu, e o luto cessou na casa de Lázaro, porque quando Jesus chega, algo de extraordinário acontece. Como escaparemos nós se
não atentarmos para uma tão grande salvação. Deus nos chamou para proclamar esta salvação. Sabe por quê, queridos e amados irmãos? Deus nos chamou, nos deu a missão de proclamar esta salvação, porque está escrito em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 23, proclamai a sua salvação dia após dia. Está escrito no Salmo 85, no versículo 9, que perto está a salvação do Senhor dos que o temem. Está escrito no Salmo 40, no versículo 10, Senhor, eu não ocultei a tua salvação. Meu querido, não oculte a mensagem de salvação. Prega a salvação em Cristo, porque está escrito no Salmo 91, versículo 16, mostrar-lhe-ei a minha salvação. Está escrito no Salmo 98 e no versículo 3, ele fez notória a sua salvação. Está escrito no Salmo 132, versículo 16, e vestirei os teus sacerdotes de salvação. Está escrito em Isaías, no capítulo 12 e no versículo 3, vós com alegrias bebereis água das fontes de salvação. Está escrito em Isaías capítulo 45, no versículo 8, destilai os céus dessas alturas, e as nuvens chovam justiça, abra-se a terra e produza salvação. Está escrito em Isaías capítulo 61 e versículo 10, regozijar-me-ei muito no Senhor, porque me encobriu de vestes de salvação, me envolveu com um manto de justiça. Está escrito em Jeremias capítulo 3 e versículo 23, que com efeito no Senhor está a salvação de Israel. Está escrito em Lamentações de Jeremias capítulo 3 e versículo 26, quanto a mim, guardarei em silêncio a salvação do Senhor. Está escrito em Miqueias capítulo 7 e versículo 7, quanto a mim, orarei ao Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. Está escrito em Abacuque capítulo 3 e versículo 17 e 18 ainda, que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, que não haja vaca nos currais. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Está escrito em Jonas capítulo 2 e versículo 9, ao Senhor pertence a salvação. Está escrito em Malaquias capítulo 4 e versículo 2, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo de suas asas. Então saltareis como um bezerro solto da estribaria. Está escrito em Lucas capítulo 3 e versículo 6, que toda carne verá a salvação do Senhor. Está escrito em Lucas capítulo 19 e versículo 9, hoje veio a salvação a esta casa, porque este é também filho de Abraão. Está escrito em Atos capítulo 4 e versículo 12, e não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Está escrito em Romanos capítulo 1 e versículo 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todos
Romanos capítulo 10 e versículo 9 e 10, que se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com a boca se confessa a respeito da salvação e com o coração se crê para a justiça. Está escrito em Romanos capítulo 13, a partir do versículo 11: ó vós que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia, deixemos pois as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 21, que aprove a Deus salvar os que crê pela loucura da pregação. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 18, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 6 e versículo 2: eu te ouvi no tempo da oportunidade, eu te socorri no dia da salvação. Eis agora o dia da salvação. Está escrito em Efésios capítulo 6 e versículo 17, que devemos tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está escrito em Filipenses capítulo 2 e versículo 12, que devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 8: nós porém que somos do dia, devemos nos revestir da couraça da fé e do amor, e tomar por capacete a esperança da salvação. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5 e versículo 9, que Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação. Está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 13, que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação no Espírito e fé na verdade. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 4, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 15, que as sagradas letras podem te tornar sábio para alcançar a salvação. Está escrito em Tito capítulo 2 e versículo 11, que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Está escrito em Hebreus capítulo 2 e versículo 3: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Está escrito em Hebreus capítulo 5 e versículo 9 e 10, que Jesus, pelas coisas que sofreu, tornou-se o autor da salvação. Está escrito em Hebreus capítulo 9 e versículo 28, que
Jesus aparecerá segunda vez aos que o aguardam para a salvação. Está escrito em 1 Pedro capítulo 1 e versículo 9, que o fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Está escrito em 2 Pedro capítulo 3 e versículo 15 que temos por salvação a longanimidade do Senhor. Está escrito em Apocalipse capítulo 7 e versículo 10 que a salvação pertence ao nosso Deus. Está escrito em Apocalipse capítulo 12 e versículo 10: agora veio a salvação. Está escrito em Apocalipse capítulo 19 e versículo 1: aleluia, a salvação, o poder, a honra são do nosso Deus. Quantos podem glorificar o seu nome? Levante a sua mão e adore. Há uma unção sobrenatural sobre este lugar. Este lugar já está tomado pela glória de Deus. Com a permissão do pastor Raifran, coloque-se todos de pé dando glória. Coloque-se todos de pé dando glória. Se prepare para o que Deus vai fazer na sua vida. Olha o que diz Isaías 62 primeiro: por amor de Sião me não calarei, e por amor de Jerusalém me não aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Abre a palma da sua mão direita assim agora. Deus vai colocar nesta mão a tocha da salvação. Vai ter crente que vai sair daqui cheio de poder, com unção para pregar, com vontade de ganhar almas para Jesus. Meu Deus, já tem crente saltando ali no meio da glória. Já tem crente que já não está aguentando. Deus vai colocar uma tocha de fogo nas suas mãos. Deus vai levantar nesta cruzada futuros pregadores, homens e mulheres com a tocha da salvação. Só quem tem um sonho de ser usado na palavra, só quem tem um sonho de ser pregador, saia daí da onde você está e vem aqui na frente. Só quem tem um sonho de ser pregador, saia daí da onde você está e vem aqui na frente. Deus vai colocar tocha de salvação na tua mão. Deus vai levantar nesta cruzada futuros pregadores, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Já vem dando glória. Deus vai começar a te usar como nunca. Deus vai espalhar esta cidade com essas tochas acesas. Você será uma tocha de fogo nas mãos do Senhor. No domingo pela manhã, pastor Raifran, no domingo pela manhã, esta multidão de evangelistas vai sair com a tocha da salvação nas mãos, espalhando fogo por esta cidade. Mas não é o fogo do juízo, é o fogo da graça.
Já vem dando glória, já vem dando aleluia. Eu já estou vendo tochas de fogo espalhadas, eu já estou vendo brasas de fogo espalhadas aqui na frente. Já vem dando glória. Eu estou esperando mais pessoas. Você tem 60 segundos para sair rapidamente daí da onde você está, porque é você mesmo que Deus quer usar. Não adianta fugir, é você mesmo que Deus quer usar. Vem cá, servo de Deus, vem cá você, vem cá por gentileza. Faça assim com a sua mão direita, bem assim, meu querido, faça assim com a sua mão direita. Faça assim, ó. Olha para cá, faça assim. Assim, ó. Não é assim não, ó. É assim. Você não tem noção do que Deus vai fazer aqui agora. Você já tem o poder e não sabe que tem. A Bíblia diz em Atos 19:11 que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Oh, nem você sabe o poder que você tem. Diga aí para o seu irmão: o poder já está em tuas mãos. Diga isso para ele aí, ó. O poder já está em tuas mãos. E para provar para você que o poder já está em suas mãos, pregador da Assembleia de Deus não precisa sensibilizar, nem fazer sensacionalismo, não. Tudo aqui é debaixo da unção. Quando tem unção, não precisa forçar, não. Você quer ver que o poder já está em suas mãos? Só toque assim na mão direita do seu irmão, ó. Toca assim, ó, mão direita com mão direita, e diga assim para ele, ó: recebe a tocha da salvação agora. Recebe a tocha da salvação agora. Olha a unção, olha a unção, olha a unção. Já começou, já começou. Olha a unção, olha a unção. Aqui, 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 aqui. Receba. Já tem crente que recebeu a tocha, já tem crente que recebeu a tocha da salvação. Deus vai começar a te usar de uma maneira extraordinária. A partir de hoje, quando você abrir a boca para pregar, a unção de Deus vai fluir na igreja. Quando você abrir a boca para cantar, a unção de Deus vai fluir na igreja. Pastor Erivaldo, quando eu abro a Bíblia para ler, eu não entendo nada. Deus manda dizer que a partir de hoje, quando você abrir a Bíblia para ler, Deus vai aguçar a tua mente. Deus vai te trazer revelações novas da palavra. Agora presta atenção. Vocês vão interceder agora.
Eu trouxe vocês aqui para interceder, porque nós estamos numa batalha espiritual. Algemas satânicas vão ser quebradas agora. No mundo espiritual, algemas que estão prendendo pessoas vão ser quebradas. Enquanto você ora, enquanto você intercede, eu quero perguntar agora em nome de Jesus: onde está a primeira pessoa que gostaria de entregar sua vida para Jesus? Você que ouviu a palavra de Deus e não gostaria de negligenciar essa tão grande salvação, levante uma de suas mãos e venha aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu queria que os irmãos abrissem o corredor aqui um pouco. Deixa o corredor livre, chega um pouco para a direita e para a esquerda, mas fique aí intercedendo. Eu gostaria de perguntar: aonde está um moço, uma moça, um homem, uma mulher, que foi tocada pelo Espírito Santo e gostaria de mudar de vida hoje, aceitando a Cristo como seu Salvador? Levante uma de suas mãos e venha aqui na frente. Eu quero orar por você. Pessoas que estão afastadas da igreja, distanciados dos caminhos do Senhor. Onde está a primeira pessoa? Levante uma de suas mãos. Por favor, meu querido irmão, convide esta pessoa para mudar de vida agora. Venha para Jesus. Onde está a primeira pessoa? Aqui do meu lado direito. Onde está um homem, uma mulher, um senhor, uma senhora? Aqui do meu lado esquerdo. Faça assim com a sua mão e venha. Jesus te ama e te trouxe aqui hoje para mudar a sua história. Está vindo aqui o primeiro jovem. Quantos podem glorificar o nome de Jesus? Algum jovem esteja aqui ao lado dele. Moço, Jesus te ama. Aonde está a segunda pessoa que gostaria de mudar de vida hoje? Saia daí da onde você está e venha. A igreja esteja orando. É um momento de batalha espiritual. É um momento que o inimigo sopra no ouvido da pessoa dizendo: você não pode ser crente agora, porque você não vai mais poder fazer isso, você não vai mais poder fazer aquilo, você não tem força para se libertar sozinho. Venha como você está, porque Jesus garante a libertação. Não importa o tamanho do seu pecado, não existe pecado maior que a graça de Deus, porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso, não importa o tamanho do seu erro, Jesus te ama e quer salvar a tua alma. Onde está a segunda pessoa? Levante a sua mão e venha. Jesus te ama e quer salvar a tua vida. Eu vou marcar no meu relógio nesse momento 2 minutos. Você tem 2 minutos para sair da onde você está e vem aqui na frente. Eu quero orar por você.
Jesus vai perdoar os seus pecados. Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. Pessoas que estão desviadas, afastadas da igreja. Talvez você parou no meio do caminho por uma decepção qualquer. Mas Deus está te dando a oportunidade de recomeçar hoje. Quantas vidas foram ceifadas nesta pandemia, que partiram para a eternidade sem Deus e sem salvação? Nesta noite, Deus está te dando a oportunidade. Deus preservou a tua vida. Deus te guardou. Deus te deu livramento, porque Ele tem um plano para salvar a sua alma. Por favor, meu querido irmão, olha aí do seu lado direito, olha aí do seu lado esquerdo, veja se tem uma pessoa que não é crente. Convide esta pessoa para aceitar Jesus. Porque a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. O culto desta noite já proporcionou festa no céu, porque uma alma está se rendendo aos pés do Salvador. Mas eu sinto que Jesus quer salvar mais pessoas. Você tem agora 60 segundos para sair daí da onde você está, porque eu já vou encerrar. Você tem 60 segundos que poderão mudar o destino da tua vida, o destino da tua alma. Moço, Jesus te ama. Moça, Jesus te ama. Homem, Deus não desistiu de você. Mulher, Deus ainda tem um plano na sua vida. Onde está? Mais uma vida preciosa. Levante uma de suas mãos. Eu já vou orar por esta vida preciosa. Não tem mais ninguém? Vamos estar orando por esta vida preciosa. Enquanto eu estiver orando, você ainda tem a oportunidade de sair daí da onde você está e vir se reconciliar com Deus. Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Senhor, por esta vida tão preciosa. Perdoa, Senhor, os seus pecados. Lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Liberta dos vícios. Firma os seus pés numa rocha. Escreve o seu nome no livro da vida e faz dele um cidadão do céu. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de todos vocês. Dê um abraço nele e diga para ele: bem-vindos à família de Deus. Volte para os seus lugares agradecidos a Deus, na certeza que você está levando essa tocha de fogo chamada salvação para você proclamar dia após dias.